Problema. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom dia a todos. Tomai vossos assentos, por favor. Quero louvar a Deus por estar mais uma vez convosco, desta feita, nesta manhã de domingo, para juntos prestarmos um culto de louvor a Deus, buscarmos um pouco mais da presença do Espírito Santo. Percebo que nós já estamos sendo impactados pela presença de Deus neste lugar, e eu acredito que até o término desta reunião, todos nós seremos tocados de uma forma especial pelo doce Espírito Santo que aqui já se encontra. Ao pastor Ailton, minha gratidão, obrigado por esta convocação, conforme eu costumo dizer. É uma alegria, né? Estamos de vera alegres por estarmos aqui. Queridos, eu quero convidá-los para fazermos uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 18 a 21. Efésios, capítulo 5, dos versículos 18 a 21. Assim está escrito: e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu me sinto bem à vontade nesta manhã de falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Desde os meus 13 anos, eu tenho procurado conhecer a pessoa do Espírito Santo, pastor Dario. Eu venho de uma geração que foi impactada por pregadores como o pastor Gesiel Gomes, Hidecaso Takayama, Bernard Johnson, Napoleão Ribeiro Falcão, entre outros. Mas teve um pregador em especial, e eu conversava isso ontem pela manhã em Santo Antônio de Goiás, em um retiro que pregávamos de juventude, que impactou diretamente a minha geração, a geração do final dos anos 80 para frente. O pastor Marco Feliciano. Inclusive, quando comecei a pregar, e quando muito novo ainda ia no pastor Altair, meu irmão Gleuber, eu costumava imitar o Feliciano, né? Só não deixei o cabelo crescer porque não tinha jeito, pastor Evanildo. Mas os golpes de Kung Fu e aquela coisa toda. E eu sempre fui apaixonado pelo Espírito Santo, muito por causa das pregações do Marco Feliciano, que tinha este teor. Inclusive, passei a estudar muito sobre esta matéria, chamada de pneumatologia ou paracletologia, ambas com a mesma finalidade, estudar a pessoa do Espírito Santo. Dentre tantas matérias que Deus tem me dado a graça de lecionar em nosso seminário, eu me especializei na paracletologia ou pneumatologia. Inclusive, agora, nos meses de setembro e outubro, nós finalizamos sobre esta disciplina em nosso curso teológico de nível médio, o IBASP. E nesses
24 anos aproximadamente, né? Estou com 37 atualmente, eu tenho procurado cada vez mais manter esta comunhão com o Espírito Santo. Eu me recordo que quando entrei no seminário teológico, alguns amigos me disseram: cuidado, a teologia acaba abafando a manifestação do Espírito Santo. Meu amigo Enoque, minha irmã Silvia, cuidado, a teologia acaba fazendo com que as pessoas fiquem frias, evasivas. Mas eu sempre tive o cuidado de estudar teologia com a companhia do Espírito Santo. Eu nunca abri mão de ser pentecostal. Eu sou pentecostal até o tutano, como diz alguém. É verdade que hoje há quem diga que eu estou mais para um presbiteriano inserido entre os assembleanos do que propriamente um assembleano raiz, mas ainda sou pentecostal. Ainda creio na manifestação dos dons do Espírito Santo. Ainda creio que Jesus batiza com o Espírito Santo. Ainda creio que Jesus renova. Ainda creio nas manifestações dos dons do Espírito Santo para a edificação da igreja. E já os alerto, nesta manhã nós seremos renovados mais uma vez pela presença do Espírito Santo. Seremos tocados pelo Espírito Santo. Com certeza Jesus há de batizar com o Espírito Santo aqui esta manhã. Pois bem, permita-me compartilhar com vocês algumas verdades sobre a pessoa do Espírito Santo. Partindo do pressuposto introdutório, gostaria de citar aqui uma frase de Charles Spurgeon. Essa é pentecostal, deixa ela, viu, irmã? É mais fácil, Spurgeon disse, eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma vida sequer possa ser salva sem a obra regeneradora do Espírito Santo. O que diz Spurgeon? Ele acreditava que um leão tornar-se-ia vegetariano do que uma pessoa que se diz ter relacionamento com Deus não ter a presença do Espírito Santo em sua vida. Me lembro de John Wesley. John Wesley disse que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Infelizmente, Efésios 5,18 é um mandamento ignorado. Perceba que Paulo não está dando uma sugestão. Paulo não está dando um conselho. Paulo não está dando uma opinião. Paulo está usando um imperativo. Enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito é um mandamento. E uma pergunta retórica, já que estamos em uma manhã de domingo, que se caracteriza por uma manhã de escola bíblica, responda para ti mesmo. Desobedecer um mandamento implica em quê? Pecado, desobediência. Ou seja, quando nós não nos enchemos do Espírito, nós estamos sendo desobedientes. Já dizia John Wesley, o maior desejo de Deus é que a sua noiva, a sua igreja, o seu povo, seja cheio do Espírito Santo. Infelizmente, esse é o menor desejo do seu povo. Perceba que nos últimos anos, principalmente, pouca ênfase se dá sobre o Espírito Santo. Falamos de tantos assuntos. As nossas campanhas de quinta, de sexta-feira, dependendo da congregação que trabalha com este tipo metodológico de culto, não se dá ênfase ao Espírito Santo, é mais campanhas de caráter material, de caráter de ajuda, de autoajuda, mas não se fala mais sobre o Espírito Santo. A Assembleia de Deus ficou caracterizada nos anos 90 para trás, justamente por, nas manhãs de domingo, termos cultos voltados para o Espírito Santo. As nossas vigílias tinham uma única finalidade, buscar o Espírito Santo. Falava isso ontem em Santo Antônio também. Eu sou fruto de batismo com o Espírito Santo numa série de 7 vigílias. Detalhe, aquelas vigílias que alguém chama de vigílias tradicionais, que começavam às 22 horas e ia até às 6 da manhã. Eu fui batizado na 7ª dessa série de 7 vigílias.
Quando o pastor Ailton me contactou falando da propositura deste evento que começou na sexta-feira, eu glorifiquei muito a Deus porque há uma necessidade urgente. E aí concordo com o pastor presbiteriano Hernandes Dias Lopes. A presença do Espírito Santo para a igreja da atualidade é uma emergência. Nós precisamos urgentemente desta busca do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não sobreviveremos. Sem o Espírito Santo nós não teremos nenhum tipo de sucesso ou de progresso. Eu quero crer que nesta manhã todos nós estamos aqui com um único objetivo, com um único propósito, que é sair daqui cheio do Espírito Santo, transbordando da pessoa e do doce Espírito Santo. Quero falar algumas coisas aqui a caráter introdutório. Primeiro, a necessidade de se conhecer o Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, quando Paulo está empreendendo a sua terceira viagem missionária, ele chega na capital da Ásia Menor, a cidade de Éfeso. Curiosamente, para a igreja de Éfeso, ele escreve uma das suas 13 epístolas. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, ele encontra 12 cristãos. Atos 19, versículo 2, ele se aproxima desses cristãos que habitavam em Éfeso e pergunta para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? A resposta deles é um tanto inusitada, porque nós estamos falando aí de aproximadamente 30 a 35 anos desde que o Espírito Santo desceu em Jerusalém, em Atos 2, pastor Daí. E aqueles 12 rapazes respondem da seguinte forma: não conhecemos o Espírito Santo e nunca ouvimos falar de tal. Como que isto era possível? Diante de todos os acontecimentos que já estavam acontecendo na igreja de Jerusalém, que estava se expandindo, a gente percebe dos capítulos 4 em diante, que há uma expansão da igreja. E ainda havia 12 cristãos que não conheciam o Espírito Santo. E aí eu pergunto de forma retórica: é possível, em pleno século 21, em pleno 2023, pessoas que não conhecem o Espírito Santo? Francis Schaeffer responde em um livraço extraordinário da editora Mundo Cristão: o Deus desconhecido. As pessoas falam muito do Deus Pai, as pessoas falam muito do Deus Filho, mas pouco se fala do Deus Espírito Santo. E isto já é um problema crônico desde os primeiros tempos da igreja. Para que os irmãos tenham uma ideia, a primeira vez que vai ter uma obra acerca do Espírito Santo de forma muito intensiva e exaustiva é no século de número 15. É quando Agostinho de Hipona começa a trazer algumas verdades sobre o Espírito Santo, e João Calvino, que é conhecido como teólogo do Espírito Santo, vai trazer uma obra dentro das suas institutas. Ele vai trazer justamente uma obra sobre o Espírito Santo. Logo depois nós teremos mais duas obras no século XIX e consequentemente no século XX. Quando você vai para o credo da igreja, você percebe pela patrística, pelos pais, como se dá o credo da igreja? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, falando sobre o Deus Pai e a sua obra. Creio no Deus Filho, aquele que nasceu de uma virgem, cresceu, viveu, morreu e ressuscitou, falando também do Deus Filho e da sua obra. Só que quando vai falar do Deus Espírito, fala: creio no Espírito Santo, e ponto. Não se dava a ênfase necessária para o Espírito Santo nos primeiros momentos da igreja. E isso se dá muito por ser algo que alguém considerava um tanto complicado. Porque falar do Deus Pai, nós temos um vasto assunto, e temos uma vasta biblioteca e vastos acontecimentos. Falar sobre o Deus Filho da mesma forma. Só que como falar deste Deus Espírito Santo? Porque este Deus Espírito Santo, ele se dá de uma forma, como alguém diz, camuflada. Você percebe a ação de Deus no Antigo Testamento muito real. Você percebe a ação do Deus Filho também no Antigo Testamento, através da teofania, muito real. Só que o Espírito Santo aparece de formas esporádicas. A primeira vez que ele aparece é em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Logo no capítulo 6, Deus decide tirar do homem este Espírito por causa da proliferação do pecado. Aí nós temos 3 classes específicas que recebiam o Espírito Santo só para um trabalho específico, e logo ele se retirava, que eram os reis, profetas e sacerdotes. Mas aí Deus começa a levantar alguns profetas, dentre eles destacam Ezequiel e Joel,
que começam a profetizar sobre o tempo de refrigério, ou o tempo, a era do Espírito Santo. Ezequiel, nos capítulos 36 e 37, diz que Deus retiraria do povo o coração de pedra e colocaria um coração de carne e também colocaria o seu Espírito de volta neles. Joel profetiza 835 anos antes de Cristo. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E até sobre os servos e servas naqueles dias derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Perceba que Joel está trazendo 4 distinções aqui, dizendo: não tem idade para receber o Espírito Santo, não tem faixa etária, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ser idoso, haverá um derramamento do Espírito Santo. Logo depois ele vai dizer: não existe classe, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Logo nós entendemos o que Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo. É uma bênção para todos, não é uma bênção elitista, não é uma bênção para uma classe específica dentro da igreja. A bênção, a plenitude do Espírito Santo é para todos que estão aqui esta manhã. Pedro, quando está pregando o sermão do Pentecoste, alguém chega para ele e diz: Pedro, o que é que está acontecendo aqui nesta manhã de domingo? Olha, gente, que curiosidade, né? Foi numa manhã de domingo que o Espírito Santo desceu em Jerusalém, e é numa manhã de domingo que nós estamos aqui buscando a presença do Espírito Santo. Aí Pedro vai dizer: esta promessa, predita pelo profeta Joel há 835 anos atrás, aproximadamente, ela não diz respeito somente àqueles que estão em Jerusalém. Ela não diz respeito somente àqueles que vieram cultuar nestas festas principais que se dá nesse final ou nesta semana inteira, mas esta promessa, ela é para todos quantos Deus aprove chamar e for conduzido à presença de Jesus Cristo. Ou seja, esta bênção é para você, esta bênção é para nós. Todos nós temos a bênção e a dádiva de sermos cheios do Espírito Santo. Por que devemos conhecer o Espírito Santo? Porque ser cheio do Espírito Santo, como eu já disse de forma introdutória, é um mandamento. Infelizmente, como disse Francis Chan, é um mandamento ignorado, parafraseando John Wesley. O Espírito Santo, infelizmente, tem sido esquecido na maioria de nossas reuniões. Nós nos preocupamos muito com o cantor da festa, com o pregador da festa, com as apresentações da festa, mas temos nos preocupado muito menos se o Espírito Santo está na festa, se ele vai se manifestar, se ele vai usar o pregador, se ele vai inspirar o cantor. Que nesta manhã nós venhamos dar a devida importância à pessoa do Espírito Santo. Se nós formos estudar de forma de eras a manifestação das 3 pessoas da Trindade, você observará que o maior período é o período do Espírito Santo. Se você não se recorda, ele está conosco há mais de 2000 anos. Quando você vai estudar sobre a pessoa do Espírito Santo, você vai encontrar 3 preposições: sobre, entre e em. No Antigo Testamento ele se manifestava sobre. No Novo Testamento, com a pessoa de Jesus, ele se manifesta entre. Só que quando Jesus está se despedindo dos discípulos, trazendo o seu último grande discurso, Jesus diz assim em João 14:16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que habite convosco e esteja em vós. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vós o conheceis e recebereis, e ele estará para sempre convosco e em vós. Olha que algo fantástico. O Espírito no Antigo Testamento estava sobre, acima. No Novo Testamento, nos Evangelhos, ele está entre, no meio. Só que quando Jesus promete a vinda do Espírito Santo, ele diz: ele não estará apenas sobre vocês, ele não estará apenas entre vocês,
vocês, Ele estará dentro de vocês. Por isso que Paulo com muita propriedade disse: não sabeis vós que sois templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós. Olha que coisa fantástica, você é casa do Espírito Santo, você é habitação do Espírito Santo, você é moradia do Espírito Santo, e Ele está conosco há mais de 2000 anos. Ele é o amigo do noivo. Na cultura judaica, diferentemente da cultura ocidental, em que os nubentes, os namorados, os noivos costumam se ver às vezes 3 vezes por semana, ou às vezes 1 vez por semana. Na cultura judaica, o noivo e a noiva não se encontram até o dia do casamento. E quem é que faz o intercâmbio entre o noivo e a noiva na cultura judaica? É o amigo do noivo. É aquele que periodicamente leva presentes do noivo para a noiva. E este amigo do noivo leva uma moeda com uma insígnia que tem escrita: consagrada a mim. É como se, aplicando isso espiritualmente, o Espírito Santo é aquele que traz os presentes do noivo para a noiva e dizendo: olha, você tem um noivo, ele está aguardando o dia da núpcia, ele está aguardando o dia do casamento. O Espírito Santo é aquele que adorna a igreja, o Espírito Santo é aquele que embeleza a igreja, e ele está presente aqui esta manhã, meus irmãos. Me desculpe a insistência, mas eu vou falar isso até o último minuto que eu estiver de posse desse microfone, pastor Ricardo. O Espírito Santo está aqui e Ele deseja ter relacionamento conosco. Ele é uma pessoa, Ele nos ama, Ele tem ciúme de nós, Ele intercede por nós, Ele ora por nós. Paulo disse: não sabeis que este mesmo Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis, levando diante de Deus as vossas fraquezas, quando não sabemos como falar. Ele é o nosso amigo. Ele é o consolador, o paracletos, aquele que nos auxilia, aquele que nos ajuda. Lindo, quando você vai fazer uma exegese da palavra consolador, você divide esta palavra em 2, consolo e dor. Ele é aquele que consola-nos da dor. Ele é aquele que traz ânimo quando nós estamos desanimados. Ele é aquele que nos fortalece quando estamos enfraquecidos. Alguém aqui se recorda de um pioneiro responsável pelo movimento pentecostal no Brasil, chamado Gunnar Wingre? Quem já ouviu falar de Gunnar Wingre aqui? Até recomendo uma leitura clássica, Diário de um Pioneiro, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mais conhecida como CPAD. Quem transcreve este diário é o filho de Gunnar Wingre, por nome de Ivan Wingre. Ivan Wingre conta que o seu pai, antes de deixar o Brasil, deixou uma carta para a igreja brasileira. Ivan Wingre leu esta carta lá no Grande Templo, em Cuiabá, um templo para 22 mil pessoas aproximadamente, conhecido como Grande Templo. E no final da carta, Gunnar Wingre falava o seguinte: irmãos brasileiros, vocês são conhecedores de como foi difícil a manifestação do Espírito Santo em terras brasileiras. Eu acredito que em uma vez que eu preguei aqui na Vila Sul, eu trouxe um resumo dessa história. Os irmãos que já leram a história das Assembleias de Deus de Emílio Conde e também essa leitura do Diário do Pioneiro se recordam que Gunnar e Daniel Berg chegaram aqui em 19 de novembro de 1910. Eles ficaram 7 meses trabalhando aqui e cultuando em casas de irmãos brasileiros, porque as igrejas tradicionais da época, inclusive a igreja mais antiga no Brasil era a Igreja Batista, que é uma igreja sensacionalista. O que é uma igreja sensacionalista? É uma igreja que não acredita nos dons do Espírito para a era atual. Eles acreditam que toda a manifestação do Espírito Santo se deu na primeira era da igreja, ou seja, estava restrito à igreja primitiva. É por isso que tem algumas ramificações, presbiteriana renovada, batista renovada, que são segmentos que passam a acreditar que o Espírito Santo ainda manifesta-se na atualidade. Quando Gunnar pregou pela primeira vez na igreja batista, quiseram matar ele, porque estavam dizendo que eles eram hereges. E dentro desta igreja tinha uma irmã por nome de Celina de Albuquerque, que os convidou para fazer cultos diários na sua casa. E foi assim durante 7 meses. Até que no dia 8 de junho de 1911, é por isso que até hoje, lá em Belém do Pará, conhecido como Igreja Mãe, todo ano, no mês de junho, entre os dias 8 a 11 de junho, há uma festa centenária. Completamos agora 113 anos, melhor dizendo, de Assembleia de Deus neste país.
E conta-se que em uma madrugada Guna estava orando na casa da irmã Celina. Só que naquela manhã ele tinha dito para Daniel Berg: se Jesus não batizar um crente brasileiro com o Espírito Santo nesta madrugada, nós retornaremos para os Estados Unidos e, consequentemente, para a Suécia, que é o nosso país de origem. E na madrugada de 8 de junho de 1911, Jesus batizava a primeira crente brasileira com o Espírito Santo. E daí foi se expandindo. Hoje, graças a Deus, somos mais de 40 milhões só de pentecostais nesta nação. Só que Guna deixou, pastor Dari, um pedido. Irmãos brasileiros, nunca permitam na sua carta que o Espírito Santo saia da vossa nação como saiu da Europa. Eu lembro que uma vez que preguei aqui na Vila Sul, pastor Ailton trouxe esse relato. Você vai para a Europa, você percebe que a igreja europeia praticamente não existe mais. São comunidades de brasileiros que lá se reúnem para cultuar a Deus. Agora perceba, berços de John Wesley, Jonathan Edwards, George Tefield, entre outros que eu poderia citar, não muito distante, a Europa já está um pouquinho mais antiga. Como não lembrar da América do Norte? Berço de Charles Spurgeon, berço de Dwight Lyman Moody, berço de Billy Graham. Os Estados Unidos, que foi considerado um dos países mais cristãos do século XX, está caminhando também para o mesmo declínio da Europa. Por pouco, esta mesma apostasia que tomou conta da Europa e da América do Norte não chegou no Brasil. Mas já estamos percebendo que há uma nuvem de Deus chegando na igreja brasileira, e haverá um renovo na igreja brasileira, e nós não permitiremos que o Espírito Santo saia da nossa nação, como aconteceu com a Europa e aconteceu com a América do Norte. É por isso que estamos aqui esta manhã, para dizer: enche-me, Senhor. Como o ministério de louvor costuma cantar aqui: enche-me até transbordar, derrama a tua glória. É retórico, mas vou perguntar: quantos desejam serem cheios do Espírito Santo aqui esta manhã? Quantos desejam ter intimidade com o Espírito Santo aqui esta manhã? Por que devemos conhecer o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. A propósito, deixa eu citar John Wesley novamente. John Wesley disse: quando nós não nos enchemos do Espírito Santo, meu amigo Rogério, nós amontoamos sobre nós pecado sobre pecado. Porque é o Espírito Santo, através da aplicação da palavra, que evita-nos de pecar. Lembra o que o salmista disse? Escondi a tua palavra dentro da gaveta do meu armário. Foi. Dentro do guarda-roupa, não. Escondi a tua palavra no meu coração. Por que no coração? Salomão responde, Provérbios 4, versículos 23 e 24. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde principalmente o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Lugar melhor para se guardar a palavra, no coração. Então o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É o Espírito Santo que nos convence: não vá por este caminho, não entre por esta porta, não tome esta decisão. Ele tem este papel de convencimento, ele tem este papel de instrução. Oxalá que o Espírito Santo esteja nos direcionando. Oxalá que o Espírito Santo controle as nossas ações. E aqui aproveito para falar do texto que vamos tomar por base, Efésios 5,18. Paulo está falando para a cidade mais pagã do mundo antigo. Paulo está escrevendo para a igreja que estava inserida num contexto de paganismo fora do comum. Para os irmãos que são pesquisadores, sabem que Éfeso era a capital da Ásia Menor. Era em Éfeso que estava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, conhecida como a rainha da promiscuidade, ou do culto ilícito ao sexo explícito. Lá também estava o templo ao deus Dionísio, marido de Diana, que era conhecido como deus do alcoolismo.
É por isso aí, quando você entende esse contexto, você agora compreende o que Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, porque havia uma cultura dentro da igreja efesiana que alguns irmãos estavam tomando vinho na premissa de se alegrar. Aí Paulo vai dizer: para que vocês tenham alegria verdadeira, vocês não precisam tomar vinho a ponto do vinho controlar suas ações, mas vocês devem se encher do Espírito, porque uma vez embriagado do Espírito, o Espírito te gera alegria e controla as suas ações. E aí eu quero me ater a uma exegese de John Stott, diga-se passagem, considerado um dos maiores exegetas desse tempo atual. John Stott destaca 4 verdades, eu estou vendo alguns irmãos tomando nota, então anotem isso. Ele vai destacar 4 verdades acerca deste mandamento: enchei-vos do Espírito. A primeira verdade que John Stott destaca é que encher-se do Espírito é um mandamento, ou seja, está no imperativo, é uma ordem. Ser cheio do Espírito é uma ordem, um mandamento. Como todos os mandamentos que nós temos para o nosso bem-estar, espiritualmente falando, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento, é uma ordem. Não negligencie este mandamento. Não ignore este mandamento. Não rejeite este mandamento. Seja cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te controle. Sabe qual é a minha oração essa manhã? É que o Espírito Santo faça de alguns aqui, ou de quase todos, ou por que não de todos nós, o que ele fez de Davi. Vocês devem se recordar que no dia que Davi foi ungido a rei, e não vou me ater aos detalhes porque você conhece a história do rei Davi, o texto diz que quando Davi chegou na porta da sua casa e Samuel deitou o vaso de azeite sobre ele, e Davi descreve esta ação no Salmo 23, quando diz que aquele óleo que escorria sobre a sua cabeça, escorria sobre a sua barba e também sobre a sua veste, a ponto do cálice que estava debaixo dele transbordar. O texto diz assim, em 1 Samuel capítulo 16 e versículo 13, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que o Espírito de Deus se apodere de você esta manhã, que o Espírito de Deus te controle em todas as suas ações e tome conta de todas as suas células. Aleluia! Então, ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. O que é que Paulo está dizendo quando ele diz: não vos embriagues com o vinho que há contenda, mas encha do Espírito? Ele está dizendo: seja controlado pelo Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito Santo. É curioso que nesta mesma epístola, Paulo vai dizer assim: se você se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo? É que a nossa vida espiritual, ela tem que ser contínua, progressiva, crescente e diária. E aqui nós aprendemos algo extraordinário que eu vou falar no último ponto desses 4 pontos de John Stott. Ser cheio do Espírito Santo implica em buscar a sua presença todos os dias. Ah, pastor, eu fui batizado com o Espírito Santo no dia que a arca pousou no Ararat. Ah, pastor, eu tive uma experiência com o Espírito Santo lá no congresso, no primeiro Comep. Não. Todos os dias precisamos ter esta busca pelo Espírito Santo. Até porque é uma fonte inesgotável e algo contínuo. É por isso que há entre nós o que Paulo disse: fracos, doentes e outros que já dormem. O que é que Paulo está dizendo? São pessoas que não fazem esta manutenção diária com o Espírito Santo. Pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo há 20 anos atrás, mas não fizeram a manutenção. Pessoas que não se preocupam em buscar a presença do Espírito Santo de forma diária. E a ordem é esta: enchei-vos do Espírito diariamente. Assim como nós precisamos de alimentar-nos todos os dias, nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Fique sem se alimentar por um longo espaço de tempo. Fique sem beber água por um longo espaço de tempo. O que é que vai acontecer? Assim como o peixe precisa da água, nós precisamos do Espírito Santo. Não se engane, uma vida sem o Espírito Santo é uma vida pregressa e fadada a uma vida de pecado. Eu lamento muito que nesses dias atuais,
onde temos sinais que evidenciam que Jesus está às portas. Algumas pessoas estão vivendo de forma desconexas, não entendem a relevância de ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas estão dentro do contexto evangélico, mas não sabem o seu propósito. Por que eu estou na igreja? Por que eu vou aos cultos frequentemente? Aqui não é lugar de passeio. Aqui não é lugar de entretenimento. Cláudio Duarte fez uma observação recentemente que eu achei extraordinária. A igreja não é como cinema, que você escolhe qual filme você quer ver naquela sessão, aquele dia. A igreja ainda continua sendo o centro da adoração a Deus. A igreja continua sendo o local que Deus escolheu para ouvir as orações dos seus santos e respondê-las, conforme 2 de Crônicas 7:15. A igreja continua sendo um lugar de adoração e reverência, conforme Eclesiastes 5. Guarde o teu pé ao entrares na casa do Senhor teu Deus. Aqui é lugar de reverência, é lugar de temor. Aqui é o lugar que Deus fala, aqui é o lugar que Deus se manifesta. Aqui é o lugar que nós entramos. Aí eu me lembro de Spurgeon, pastor Dari. Spurgeon disse: no dia que a igreja se tornar um lugar confortável, ela perdeu o seu propósito. Porque aqui é lugar de confronto. Aqui é lugar de nós chegarmos aqui e virmos dispostos a ouvir Deus falar e entendemos que precisamos de uma mudança. Hernandes Dias Lopes faz 3 perguntas. Como estamos em relação ao Espírito Santo? Estamos ótimos? Estamos bem? Ou estamos mais ou menos? Gostaria que você pegasse a ordem imperativa do apóstolo Paulo nessa manhã e fizesse aquilo que nós fazemos pelo menos uma vez por mês antes de participarmos do memorial do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como está a sua vida espiritual, irmão? Como está a sua vida espiritual, irmão? Você está cheio do Espírito Santo? Você está transbordando do Espírito Santo? Você está revestido do Espírito Santo? Paulo escreve algo fantástico para a igreja atual. Irmão Gleuber. Capítulo 12 de aos Romanos, ele começa, permita-me, eu ia dizer, pastor Ricardo, que é mal de ensinador, mas é bem. A gente tenta ser pedagógico e ao mesmo tempo manter a via de pregador. A carta aos Romanos é a carta mais teológica de Paulo. É lá que ele fundamenta as principais doutrinas da igreja. Dos capítulos 1 a 11, Paulo vai tratar do que nós chamamos de ortodoxia, ou seja, a teologia oral, o ensino oral. Dos capítulos 12 a 15, Paulo vai tratar da ortopraxia, que é justamente a prática de tudo que foi ensinado. E ele começa Romanos 12, que é a sua parte prática, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha só, Paulo está implorando, irmão Enoque, irmã Cida, que vós apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Paulo está falando de um culto consagrado e dedicado. Aí no versículo 2 ele vai usar 4 imperativos. Ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que existem 5 tipos de crentes dentro da igreja: o crente consagrado, o crente renovado, o crente transformado, o crente experiente e o crente inconformado. E eu quero acreditar que nessa manhã aqui na Vila Sul tem muita gente inconformada como eu estou. Eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito Santo. Eu não me contento porque sei que Deus tem mais. Sexta-feira eu falava isso no Jardim dos Buritis e recordo para falar aqui. Os homens que se relacionaram com Deus eram homens inconformados que queriam mais de Deus. Eu poderia te trazer centenas de exemplos, mas eu quero trazer para vocês apenas Moisés, aquele que era íntimo de Deus, aquele que falava face a face. O capítulo 33 do Êxodo é um capítulo que eu recomendo que você faça uma leitura bem exaustiva e sistemática. No capítulo 33,
que é o capítulo posterior à confecção do bezerro de ouro, Deus estava determinado a destruir o povo de Israel. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou destruir este povo, eu vou matar a todos e vou fazer de você uma nação pura e santa. Você vai perceber de forma muito delicada Moisés dando conselhos a Deus. Já percebeu isso? Senhor, não faça isso. O que as nações pensarão de ti? Moisés preocupado com a reputação de Deus. Deus insiste, Moisés chega um momento que diz: se o Senhor insistir em matar esse povo, pode riscar o meu nome do teu livro. Uau! Que intimidade, pastor Davi. Moisés dissolve a ideia de Deus que o povo. Aí Deus fala para Moisés: tudo bem, não vou matar esse povo, mas tem um detalhe: a minha presença não irá mais com este povo. Eu vou enviar anjo, eu vou enviar provisão, eu vou enviar bênção, mas a minha presença não irá mais com este povo. Moisés bate os dois pés e diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não movo um pé deste lugar. Porque se tem algo que importa, se tem algo que é de maior relevância, é a presença do Senhor. Eu não abro mão da sua presença. Eu não vou a lugar algum sem a tua presença. Aí Êxodo 33:15, o Senhor fala para ele: tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo. Não é com o povo não, é através de você, é contigo. E te fará descansar, porque achei-te graça aos meus olhos. É como se eu estivesse dizendo: Moisés, eu vou para a tua cara. Eu gosto de você. No mesmo capítulo, 16 versículos depois, Moisés chega como aquele filho que não quer nada e diz: pai, dá um trocado aí. Moisés chega para o Senhor e diz: já que eu tenho a tua presença segurada, me mostra a tua glória. Percebeu? Ele já tinha a presença de Deus, mas ele disse: eu sei que tem mais, eu quero mais. Me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Deus diz: Moisés, homem nenhum viu a minha glória e viveu para contar a história. Ele disse: Senhor, deixa eu ver a tua glória. Deus foi tão cuidadoso com Moisés que Deus disse: Moisés, eu vou passar atrás daquela rocha. Você se esconde. Você vai ver apenas o meu vulto, a sombra, na fenda da rocha. Quando eu passar, você terá o seu desejo realizado, o teu desejo atendido. A Bíblia diz que Deus passou então por trás da rocha, e na fenda da rocha Moisés conseguiu ver o vulto. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, onde ele estava, o texto diz que o povo olhava para Moisés e dizia: Moisés, cobre a tua face, cobre o teu rosto, porque você está brilhando, não conseguimos olhar na tua face. O que é que você recebeu lá em cima que não conseguimos fitar os olhos em você? A presença, a glória de Deus, é o que Ele tem para nós esta manhã. Receba nesta manhã esta presença gloriosa do Espírito Santo. Segundo, John Stott diz que além de enchermos do Espírito seu mandamento, em segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo é uma bênção para todos. É uma bênção para todos. Primeiro, é um mandamento. Segundo, é uma bênção para todos. Ele vai usar no plural: enchei-vos. Não é uma bênção específica para uma classe. Não é apenas para os pastores, para os obreiros, para o ministério de louvor, para o ministério de intercessão. É para todos os que estão aqui. Jesus disse lá no Monte das Oliveiras: eis que envio sobre vós, plural, a promessa de meu Pai: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É uma promessa de Deus para todos nós. John Stott ainda diz, em terceiro lugar, que encher-se do Espírito, além de ser um mandamento, além de ser uma bênção para todos, este imperativo está na voz passiva, ou seja, ser cheio do Espírito Santo é uma ação que depende de Deus, mas também depende de nós. Em terceiro lugar, é uma ação que depende de Deus, mas também depende de nós. Olha só, olha o que diz o texto: enchei-vos do Espírito. De quem parte a ação? De quem? Nossa. A gente até usa de forma de jargão: Deus vai te encher, você vai ser cheio por Deus. Mas quem tem a iniciativa de ir até a fonte, como orou o pastor Ailton, é aquele que tem sede. Lembra o que Jesus disse no último dia da festa? Quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida, e dentro de vocês fluirá um rio de águas vivas.
Apocalipse 22:17. O noivo e a noiva dizem: vem. O Espírito também diz: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Agora deixa eu falar algo fantástico para vocês. Apesar do enchimento do Espírito ser um mandamento, Deus não vai pegar você na força, pastor Evanilde, e vai dizer: se encha de mim. Tem que partir de você de forma espontânea. Eu posso falar 1 hora aqui, nós podemos orar aqui, mas se você não quiser ser cheio do Espírito Santo, não vai adiantar nada. Parte de nós. O salmista disse: assim como a coça brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 42. Quando me apresentarei ante a sua face e poderei receber dos teus beneplácitos? É uma sede. Eu falava ontem pela manhã lá no Santo Antônio, no retiro de juventude. Falávamos sobre a importância da presença do Espírito Santo. E eu vou terminar aqui agora para a gente orar. Eu vou fazer uma pergunta aqui para aqueles que são amantes da Bíblia Sagrada. Quando a arca da aliança, ou a arca do concerto, ela foi roubada ou tirada de Israel pelos filisteus, ela fica 7 meses na terra dos filisteus, na Filístia. E aí, curioso que enquanto a arca está na Filístia, Deus faz coisas extraordinárias. Deus destrói a imagem de escultura, a estátua de Dagon. Deus toca o terror, como diz a juventude atual. Os filisteus devolvem a arca. Só que agora o sumo sacerdote, irmão Cleuber, e os filhos estão mortos. Alguém tem que consagrar às pressas alguém da tribo de Levi, pastor Ricardo, para cuidar da arca. E aí foram na casa de Abinadab e acharam o seu filho Eleazar. A arca foi colocada aos pés de Eleazar, para ele ser o cuidador e guardador da arca. Me responda, por favor, já que uma manhã de domingo como essa implica em escola bíblica, a arca era a representação de quê mesmo? Oh, maravilha, da presença de Deus. Dentro da arca tinha 3 itens, vocês se lembram? O quê? As tábuas da lei, escritas por Moisés, porque as originais Moisés tinha quebrado com raiva por causa da prevaricação do povo, porque a primeira foi escrita pelo próprio Deus a dedo. Aí Moisés agora teve que fazer a primeira xerox da história, foi com Moisés, a primeira cópia. Aí ele transcreve. Segundo, a vara de Arão que floresceu, legitimando o ministério sacerdotal de Arão. E por fim, as vasilhas que colheram maná no deserto. Esses 3 itens aplicam para 3 aplicações espirituais. As tábuas da lei, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. A vara de Arão que floresceu, a importância do ministério sacerdotal, ou seja, do ministério de oração, de intercessão. E as vasilhas que colheram maná no deserto, a importância da provisão de Deus. O que significa? Onde o Espírito Santo está e tem liberdade, tem palavra, tem oração e tem provisão. E nesta manhã acredito que Ele está aqui e tem esses 3 itens aplicados a nós. Onde quero chegar? A arca fica na casa de Abinadab, na casa do seu filho Eleazar. Se a arca era a representação da presença de Deus, coisas extraordinárias deveriam acontecer nesta casa, sim ou não? Agora eu pergunto para os irmãos que já leram 1 Samuel capítulo 7 até 2 Samuel capítulo 6, quase 40 capítulos aproximadamente. O que foi que aconteceu na casa de Abinadab enquanto a arca esteve presente lá? Absolutamente nada. Sabe quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab, na casa de Eleazar? 60 anos. Os 20 anos que Samuel cresce e começa a exercer seu ministério, e mais 40 anos que Saul reinou. Em 1 de Crônicas, capítulo 13, versículo 3, tem uma nota extraordinária e assustadora. Quando Davi se predispõe a buscar a arca, o texto diz que Davi se predispôs a buscar a arca, porque nos dias de Saul não se ouviu falar da arca e muito menos se manifestou interesse por ela. Como é que pode uma geração passar 60 anos sem se importar com a presença de Deus? É assustador isso, não é, gente?
Davi então assume o reinado. E antes de Davi distribuir os cargos no seu reino, antes de Davi distribuir os ministérios no seu reino, a primeira preocupação de Davi é: onde está a presença de Deus? Onde estará a arca que traz a representatividade da presença de Deus? Davi junta um grupo de 30 mil homens e diz: vamos em busca da arca. Vamos trazer a presença de Deus para o seu devido lugar. Davi estava dizendo: sem Deus eu não reino, sem Deus eu não governo, sem a presença de Deus eu não vou a lugar algum. Eu só vou reinar em Israel se a presença de Deus estiver no seu lugar. Oxalá que todos nós tenhamos a mesma preocupação de Davi. Eu só canto se a presença de Deus estiver comigo, eu só prego se a presença de Deus estiver comigo, eu só faço alguma coisa para Deus se a presença dele estiver comigo. Alguém concorda com este sentimento? Davi vai buscar a arca. Só que na primeira tentativa, na primeira comitiva, Davi faz tudo pela emoção. Ele não consulta os sacerdotes. Davi tenta fazer o melhor, porque Davi ele era aplicado, assim como o pastor Ailton, né? Gosta das coisas assim topíssimas. Ele prepara um carro, uma carruagem nova, prepara o ambiente para a arca ser conduzida. Davi se esqueceu que a arca não era para ser conduzida em carros. A arca era para ser conduzida através dos ombros daqueles que foram escolhidos para carregar a presença. Aí o que é que acontece? A comitiva está passando no vale de Ecrom. Curiosamente, Ecrom em hebraico significa lugar de tropeço. E é justamente em Ecrom que os bois tropeçam. A caixa de madeira de 1,10 por 75, que continha esses três elementos que falamos, vai para cair. Uzá, neto de Abinadab, provavelmente filho de Eleazar, vai segurar a arca. No que ele toca com as mãos na arca, ele é fulminado pelo próprio Deus. Uma ruptura abre no seu peito. Davi fica assustado e faz a célebre pergunta: como levarei a presença de Deus para Jerusalém? Quão terrível é a cena que presenciei. Alguém dá ideia para Davi: já que ele não vai levar para Jerusalém, ele tem que deixar ela em algum lugar. E aí acharam um rapaz por nome de Obed-edom. Deixa eu voltar na pergunta: quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Quanto tempo? Agora a arca vai para a casa de Obed-edom, irmão Cleudo. Quantos anos a arca ficou na casa de Obed-edom, gente? Que igreja abençoada. Sabem tudo. 3 meses. A pergunta que não quer calar, pastor Dario: por que em 60 anos numa casa não acontece nada, mas na outra casa, pastor Ivanil, de 3 meses foi o suficiente para Deus fazer uma obra completa? Para quem não sabe, Flávio Josefo diz que Obed-edom e a sua esposa não tinham filhos. Provavelmente, pastor Dario, a sua esposa era estéril. Se você for analisar os nomes dos 6 filhos de Obed-edom, nós não temos tempo para falar sobre eles agora, os nomes dos 6 filhos de Obed-edom traz uma alusão à chegada da arca. Traz uma implicação concernente à chegada da arca. Ou seja, qual é a diferença de Abinadab e Eleazar para Obed-edom? Enquanto uns se relacionavam de forma religiosa com a arca, de forma ritualística, o outro entendeu a propositura da presença de Deus em nossas vidas. É como se Obed-edom, diante da arca, dissesse: olha, quem manda aqui é o Senhor, quem faz aqui é o Senhor. Fique à vontade, eu estou aqui só para receber de ti tudo que o Senhor tem reservado para mim. Essa é a diferença de como nos relacionamos com Deus. Alguns se relacionam com Deus de forma ritualística, religiosa. Joel combate isso. Joel diz assim: ei, não rasguem as vossas vestes, como os orientais costumam fazer, denotando uma espiritualidade superficial. Antes, rasguem os vossos corações, chorem de verdade, se quebrantem, porque Deus assim se manifestará. O Espírito Santo é dado por meio de uma sensibilidade e de uma espiritualidade verdadeira e não superficial. E aí eu termino, para a gente orar, a quarta verdade que John Stott diz sobre enchei-vos do Espírito. Este mandamento está no grego contínuo. O que é que Paulo está dizendo, minha amada irmã? Encham-se do Espírito e permitam-se encher dele todos os dias. É uma experiência contínua. Encham-se do Espírito hoje e continue se enchendo amanhã, depois de amanhã, até a volta de Jesus.
É uma experiência contínua. Detalhe: todos os fundamentos da fé cristã estão em ordem contínua, crescente e progressiva. A fé, de fé em fé. Experiências com Deus, de glória em glória, até refletirmos a imagem de Cristo. Caminhada cristã, o justo vai brilhando como a aurora, dia após dia, até ser dia perfeito. Conhecimento de Deus, Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É progressivo, é contínuo, é crescente. Lembra de Ezequiel 47, que foi a última vez antes dessa que eu preguei aqui, no trabalho da juventude que Cananá organizou? Ezequiel 47 é a prova disso. Ezequiel caminha 500 metros, água nos tornozelos, caminha 1000 metros, água nos joelhos, caminha 1500 metros, água na região lombar. Aí o anjo vai medir mais 500 metros. Ezequiel vai dizer: olha, enquanto a água estava no tornozelo, valia andar. Enquanto a água estava nos joelhos, eu conseguia andar. Enquanto a água estava na região lombar, mesmo com dificuldade, eu conseguia transitar dentro da água. Agora não tem como eu andar. Aí o anjo diz: não, Ezequiel, não é para andar, é para você imergir, é para você navegar, é para você mergulhar, porque a experiência com Deus, ser cheio do Espírito Santo, é mergulhar-se e se emergir dele completamente. De pé, por favor. Parece que eu ouço barulho de línguas estranhas. Parece que eu ouço barulho de línguas espirituais. Xeramai, derranagassi, anagai. Urialamashandarabacanto, oregarabashandarabá. Urialamashandarabacanto, oregai, anagácia. Onde estão os pentecostais? Onde estão aqueles que querem o Espírito Santo, que amam o Espírito Santo e que querem ser cheios plenamente do Espírito Santo? O ministério de louvor já está a postos aqui. Eramagai, Hanekanta, Ramanai, Alama. Urialamai, Halamachanda, Ramakanta, Rabácia. Urialamai, Atiria Canta, Ramanada, Suribicanda, Rabai. Não sei se você já tem um louvor definido aí, mas eu tenho um pedido. Aquele nosso amigo Espírito. Nosso amigo. Por favor. Oramakanta, Ramanagasi, Anagai. Alamai, Torakantara. Mude. Quando perguntado por alguém o que implicava ser cheio do Espírito Santo, ele respondeu: ser cheio do Espírito Santo é como estar com um copo vazio e chegar diante de uma torneira e abrir aquela torneira e permitir que aquele copo seja cheio até ele transbordar. Eu acredito que nesta manhã você está assim, com o seu vaso pronto para receber azeite, e este azeite vai transbordar. Tem renovo esta manhã. Tem batismo com o Espírito Santo esta manhã. Tem distribuição de dons espirituais esta manhã. É só você pegar. É só você tomar posse. O ambiente está propício. Fique à vontade para cantar. Fique à vontade. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha lá, machandara, macandara, badagai. Olha lá, maia, nagasi, anakai. Suramai, axere, cantara, manacantara, bagai. Olha lá, mahasi, anakai. Urialabasha, Piatacou, Menehai. Urialabashanda, Arabacanta, Arabai, Alaba. Meu Deus, meu Deus.
Oh, Jesus! O que dizer? O que fazer? Se renda! Se renda, oh Jesus! Cheira bastante, oh Manácia! O que fazer quando ele vem? Nós te desejamos, nós queremos de novo, nós queremos outra vez. Oh, glória! Ele está na casa! Ele está na casa! Ele está soprando aqui como soprou no vale em vossos secos. Xarabacai. Uialabaya Shuribica, Uialarara. Se apodere de nós, como se apoderaste de Davi. O que dizer? O que fazer? Assim como foi em Jerusalém, assim como foi em Samaria, assim como foi em Éfeso, assim como foi em Cesareia Marítima, assim como foi na Rua Azusa, assim como foi na casa de Celina Albuquerque. Vai, Jesus, renova-nos, enche-nos de novo.
Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo, faz de novo. Batiza, Jesus. Renova, Jesus. Distribui dons espirituais esta manhã aqui para receba mais de Deus aí, receba. Isso, recebe mais de Deus aí, meu amado. Recebe mais de Deus aí, meu irmão. Exigente com vocês, aqui vocês são top. Aqui ele vem fazer morada, tem como? Entra a porta. Se encha do Espírito, irmão. Se encha. Se encha. É uma manhã para isso. Se encha, não tenha pressa. Se encha. Se encha, se encha até transformar. Se encha. Ah, Jesus! A porta está aberta, pode entrar. Oh, glória! Entra,
Espírito Santo. Daqui pra frente, olha só. Daqui pra frente, não viveremos mais seu Espírito Santo. Pode entrar. Casa é sua, esse é o seu lar. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Sem ele não dá. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh Jesus. Nós abrimos, ó Deus, nós abrimos, ó Espírito Santo. Na tua casa, no teu lar, faça as coisas que o Senhor quiser fazer. Aleluia.
presença gloriosa aqui na Vila Sul, meu Deus. Que comunhão extraordinária aqui na Vila Sul, Senhor. Agora eu consigo entender o que Pedro disse: não vamos embora, vamos morar aqui, vamos fazer uma tenda aqui. A tua presença, Senhor, é cativante. Ó Deus, a igreja de Vila Sul, neste final de semana, entendeu a propositura que o Senhor colocou no coração do seu servo, a importância de um despertamento espiritual, a importância da busca pela presença do Espírito de Deus, a importância de uma vida cheia do Espírito Santo. E nós queremos, ó Deus, que isto seja uma ação contínua. Não queremos apenas neste final de semana, não queremos apenas neste mês de novembro. Nós queremos esta ação contínua todos os dias. Nós queremos nos encher do Espírito até o dia glorioso do aparecimento do nosso Senhor Jesus nos ares. Então, Senhor, como o salmista Davi, agora eu oro e estendo esta oração à nossa abençoada e amada igreja de Vila Sul. Não nos lance fora da tua presença em hipótese alguma, e nunca retires de nós o teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo é tudo o que temos. Ele é o penhor da igreja, ele é um presente, a dádiva para a igreja. Nós somos selados por ele. Nós não queremos entristecê-lo, nós não queremos apagá-lo, nós queremos ter relacionamento com ele, nós queremos andar de mãos dadas com o Espírito Santo. Nós queremos viver como Charles Finney viveu, um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Jesus, obrigado pelos renovos desta manhã. Obrigado pelos dons distribuídos aqui em Vila Sul esta manhã. Obrigado por aqueles, ó Deus, que falaram pela primeira vez em línguas espirituais enquanto essa ministração acontecia, Senhor. E como esta canção, a primeira, falava, transcrevendo a oração do missionário William Seymour no século XIX, nós oramos outra vez. Faz de novo, Senhor, faz outra vez, renova os nossos dias como antes, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, Senhor, faz de novo, como foi em Jerusalém, como foi em Samaria, como foi na casa de Cornélio, como foi na cidade de Éfeso, com Paulo e aqueles 12 cristãos. Faz de novo, reaviva a tua igreja de novo, enche-nos do teu Espírito de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, outra vez, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, o último estado será maior do que o primeiro, o fim é melhor do que o princípio. Oh, aleluias, derrame-se na presença dele. Oh, glória! Irmãos, tem sentimento melhor do que este? Tem sentimento melhor do que este? Pastor Ricardo, não tem nada que substitua este momento.
A gente sendo cheio da presença dele. Isto é para nós, é para a igreja, pastor Evanildo. O Espírito Santo está conosco. Ele habita conosco. Arabaxanda, arabacalaba. Urabaxanda, arabassuribicandará. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A chama que foi acesa no deserto do Sinai está acesa aqui. A chama que foi acesa no deserto está acesa aqui. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.